Olá, boa noite. Nós estamos aqui no nosso último encontro de Direito Empresarial, né? Então, na aula passada, nós estávamos estudando sobre a sociedade limitada. Nós falamos da responsabilidade limitada dos sócios, do contrato social e da responsabilidade dos sócios e paramos nas deliberações dos sócios, né? Então, vamos dar continuidade à aula passada. Então, quando por lei ou por contrato social competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas sempre por maioria de votos. Isso aí, essa regrinha está prevista no artigo 1010 do Código Civil. Mas existem outros casos em que a lei exige quórum diverso. Vamos ver quais são os casos? Olha lá. Quando a votação deve ser unânime. Olha os casos. Aprovação de administrador não sócio, se o capital social não estiver todo integralizado. Artigo 1061 do Código Civil. Dissolução da sociedade, se por prazo determinado. Artigos 1087, 1044 e 1033 do Código Civil. 3/4 do capital social, quando se tratar de modificação do contrato social, artigo 1076 do Código Civil, incorporação, fusão, dissolução da sociedade ou por cessação do estado de liquidação, que a gente vai estudar a liquidação mais para frente, artigo 1076 do Código Civil. 2/3 do capital social, quando se tratar de aprovação de administrador não sócio, se o capital social estiver totalmente integralizado, artigo 1061 do Código Civil, e destituição do administrador sócio nomeado no contrato social, artigo 1063 do Código Civil. Olha lá, por maioria absoluta. São 5 casos, ó. Designação dos administradores sócios, quando feita em ato separado. Destituição dos administradores, artigo 1076. Remuneração dos administradores, quando não estabelecido no contrato. Dissolução da sociedade, se por prazo indeterminado, em prazo indeterminado, a dissolução da sociedade, ou seja, extinção da sociedade por prazo indeterminado, a votação tem que ser por maioria absoluta, e expulsão de sócio minoritário, artigo 1085 do Código Civil. E a maioria dos presentes, quando se tratar de aprovação das contas da administração, nomeação e destituição dos liquidantes e julgamento das contas apresentadas por esses liquidantes, também em caso de liquidação, que a gente vai ver adiante. E nos demais casos previstos em lei ou no contrato. Ok? Artigo 1076. Essas duas aqui que estão embaixo, a 4 e a 5, foi colocado por equívoco, viu? Então, um equívoco não é da maioria dos presentes, tá bom? Vai até os demais casos previstos em lei. Bom, então, as deliberações dos sócios, elas serão tomadas em reuniões ou em assembleia, conforme previsto no contrato social. E elas devem ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. A deliberação em assembleia, ela será obrigatória se o número dos sócios for superior a 10, tá? No entanto, a reunião ou assembleia vai se tornar dispensável quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto dessa assembleia. Então, se os sócios decidirem por escrito alguma matéria que seria objeto da assembleia, essa assembleia ela é dispensável, ok? Olha lá, o artigo 1072, parágrafo 5º do Código Civil, ele determina que as deliberações tomadas em conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, tá bom? Então, tudo aquilo que for decidido na Assembleia, as deliberações tomadas em conformidade com a lei ou com o contrato, elas vincularão a todos os sócios. Artigo 1072, parágrafo 5º do Código
Civil. Agora nós vamos falar sobre a administração dessas sociedades limitadas. Bom, as sociedades limitadas, elas serão administradas por um ou mais administradores, sócios ou não, que serão responsáveis pela direção das atividades empresariais, tá? Representando a pessoa jurídica na celebração, obviamente, dos negócios, tá? Então, os administradores, eles serão designados no contrato social ou em ato separado. O administrador designado em ato separado, né, não está dentro do contrato social, quando foi feito o contrato social, não foi designado administrador, ele está sendo feito, essa designação dele é em ato separado, tá? Ele será investido no cargo mediante termo de posse registrado no livro das atas da administração, ok? Então, será feito um termo de posse desse administrador nos livros da ata de administração, da administração da sociedade. Bom, o administrador, ele deve requerer a sua verbação no registro competente. Então, aquele ato que nomeou ele como administrador deve ser registrado na junta comercial, tá bom? E vai mencionar o nome dele, toda a qualificação completa dele, nome, nacionalidade, estado civil, residência, tem que ser exibido o RG, ok? Tem que constar ainda também o prazo da gestão dele, tá bom? Então, lá, o exercício do cargo de administrador cessa, ou seja, termina pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo termo do prazo, se fixado no contrato ou em ato separado. Lembra que a gente falou que ele tem que ter o prazo de gestão dele? Ou se não houver recondução, devendo ser averbado no registro competente, mediante requerimento apresentado nos 10 dias subsequentes do ato da ocorrência. Ok? Então, depois dos 10 dias subsequentes à sua destituição, deve ser averbado isso no cartório. Tá? Então, olha lá. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade. Tá bom? Os administradores, eles respondem solidariamente perante a sociedade e aos terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções. Então, se ele agiu com culpa, ele vai responder solidariamente por estes atos que ele praticou. Tá bom? O que mais? Vamos lá. Serão obrigados os administradores a prestar contas também justificadas aos sócios de sua administração ou apresentar o inventário anualmente, o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Isso é uma obrigação dos administradores, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o Conselho Fiscal. Bom, o Conselho Fiscal, ele é um órgão facultativo da sociedade limitada. Ele pode ou não estar previsto no contrato social. Não é obrigatório a existência de um Conselho Fiscal na sociedade limitada. Então, o Conselho Fiscal, ele é composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, que podem ser sócios ou não, residentes no país e eleitos na Assembleia Geral. O artigo 1069 do Código Civil prevê os deveres do membro do Conselho Fiscal. Bom, eu vou falar aqui 2 para vocês, tá? Porque a previsão está lá no artigo 1069 do Código Civil. Olha lá quais estão. Denunciar, por exemplo, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à sociedade. Ou também, olha lá, convocar a Assembleia dos Sócios se a diretoria retardar por mais de 30 dias a sua convocação anual ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes. Tá? A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, ela é fixada anualmente também pela Assembleia dos Sócios que os eleger. E o Conselho Fiscal, ele poderá escolher para assisti-lo no exame dos livros, do balanço e das contas, por exemplo, contabilistas legalmente habilitados, mediante remuneração aprovada pela Assembleia dos Sócios. Agora nós vamos falar sobre a dissolução da sociedade limitada. Bom,
A dissolução da sociedade limitada, ela significa a perda da sua personalidade jurídica, ou seja, a sua extinção, acabou a sociedade, perdeu a personalidade jurídica, extinguiu a sociedade. Então, essa dissolução, ela pode ser total, quando se dissolvem todos os vínculos entre os sócios e extingue-se a sociedade, e também pode ser parcial, quando se desvincula da sociedade um ou mais sócios, permanecendo os demais, tá? Quando a gente fala em sociedade, dissolução parcial da sociedade, o Código Civil, ela denomina hoje como resolução da sociedade em relação a um sócio. É essa a denominação tomada pelo Código Civil, tá bom? Resolução da sociedade em relação a um sócio. Isso é a dissolução parcial da sociedade limitada. Bom, essa dissolução também pode ser judicial ou extrajudicial. Se ela for judicial, e aí quando eu falo em judicial é que existe um processo lá com o juiz bonitinho, tem um processo judicial. Então, quando ela será judicial? Caso tenha se operado mediante sentença judicial. Então, só por uma sentença do juiz, por uma determinação do juiz, é que terá a dissolução judicial, tá? E será extrajudicial se for realizada mediante a deliberação dos sócios, a convenção dos sócios, por distrato ou por alteração contratual, tá? Então, ela vai ser judicial quando houver uma sentença judicial, uma decisão do juiz, e extrajudicial quando ela foi realizada por deliberação dos sócios, através do distrato ou da alteração contratual. Vamos ver quais são as causas da dissolução total da sociedade. Olha lá, por decurso do prazo determinado para sua duração. Então, acabou aquele prazo para a existência da sociedade, ela se dissolveu. Dissolução total. Segundo caso, por deliberação dos sócios, ou seja, os sócios acharam melhor acabar a sociedade, né? Então, por deliberação dos sócios, dissolução total. Unipessoalidade por mais de 180 dias. O que significa? Significa que a sociedade ficou com apenas um sócio por mais de 180 dias. Se deu a dissolução total. Não existe sociedade com um sócio só, né? Nós já estudamos isso. Exaurimento de sua finalidade social, ou seja, foi cumprida a finalidade social daquela sociedade limitada, ou seja, deu a dissolução total da sociedade. Inexequibilidade do objeto social. Falência a gente vai ver posteriormente. E extinção na forma da lei de autorização para funcionar. E outras causas contratuais também se pode dar a dissolução total. E a parcial, quais são as causas? Deliberação dos sócios, né? Morte de um dos sócios, continuam os demais. Retirada do sócio. Exclusão de algum sócio. Ou liquidação a pedido do credor do sócio, que também a gente vai estudar a liquidação. Agora, próximo tópico, olha lá, liquidação e apuração de haveres. Bom, na dissolução total da sociedade, segue-se a liquidação e a partilha. Então, dissolveu a sociedade, haverá a liquidação e a partilha. Isso na dissolução total. Na dissolução parcial, haverá apuração de haveres e um reembolso. Ok? Bom, na liquidação é efetuada a realização do ativo e o pagamento do passivo, respeitados os direitos dos credores preferenciais. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar a investidura do liquidante, tá? E restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações, ou seja, a empresa não vai mais poder operar, tá? É vedada a nova operação. Vai competir a esse liquidante que vai ser nomeado aí pelos administradores da sociedade, representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive venda de bens, ou alienação de bens móveis e imóveis. Também será, ele poderá também transigir e receber e dar quitação. Ok? Olha lá.
havendo pagamento do passivo e partilhado aquilo que sobrou, ou seja, dividido entre os sócios aquilo que sobrou, o liquidante ele convocará uma assembleia dos sócios para a prestação final das contas. Tá? Então, aprovadas essas contas que serão apresentadas pelo liquidante, vai se encerrar a liquidação e a sociedade será extinta. Tá? E esse ato deve ser averbado no registro próprio à ata de assembleia. Essa liquidação ela poderá ser realizada judicial ou extrajudicialmente, devendo sempre acrescentar ao seu nome a expressão em liquidação. Então, vai vir o nome da sociedade em liquidação. Tá? Então, na apuração de haveres, deverá ser apurado o valor devido pela sociedade ao sócio que se desvinculou, ao sócio que se retirou da sociedade. O sócio desvinculado, que se retirou, né, ele terá direito ao recebimento do valor patrimonial da sua cota-parte. Então, ele vai receber a sua cota-parte. E este valor ele vai ser apurado mediante um balanço específico para isso. Ok? Bom, então aqui a gente acabou sociedade limitada. Nós vamos entrar agora na matéria sociedade por ações. Estão providenciando aí a colocação dos slides. Aí, tá ótimo. Bom, então a gente vai falar agora de sociedade por ações. Então, no sistema jurídico brasileiro, existem duas sociedades por ações. As sociedades anônimas e a sociedade em comandita por ações. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a sociedade anônima, porque as suas regras também são aplicadas à sociedade em comandita por ações, mas com algumas singularidades, tá bom? Então, vamos lá. Sociedade anônima, ó. Elas também são chamadas de sociedades institucionais. Elas têm o capital dividido em ações e os titulares dessas ações são os acionistas. Ela é uma sociedade de capital, pois as ações são negociadas livremente e não podendo os acionistas vetar o ingresso de estranho ao quadro social. Então, não é vetado o ingresso de estranho ao quadro social como é na sociedade limitada. A sociedade anônima será sempre uma sociedade empresária. Conforme o artigo 2º da Lei das Ações, da Lei da Sociedade por Ações, né, pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo não contrária à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Essa sociedade ela pode ter por objetivo participar, por exemplo, de outras sociedades. Ainda que não previsto no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objetivo social. Tá bom? Bom, a sociedade anônima ela é constituída por meio de estatuto social, que definirá o objeto de modo preciso e completo. Tá bom? Uma das características desse tipo societário é a responsabilidade dos sócios ou dos acionistas. Ela sempre será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Tá? Então, a responsabilidade é limitada às ações subscritas ou adquiridas. Não existe responsabilidade solidária entre os sócios. Então, na sociedade anônima, não existe responsabilidade solidária, entre os sócios. Bom, então, se as ações estiverem totalmente integralizadas, o acionista não terá mais responsabilidade nenhuma. Não é o caso da sociedade limitada, como nós vimos, tá? Que a responsabilidade era solidária. Aqui não é solidária. Aqui a responsabilidade se limita ao preço das ações, né, subscritas. Bom, a sociedade ela será designada por denominação e acompanhada daquela expressão companhia ou sociedade anônima. Nós vimos isso na primeira aula. Expressas, né, por extenso ou com abreviatura, abreviadas, né? O nome do fundador, fundador, acionista ou pessoa que contribuiu de qualquer modo, ele pode estar constando na denominação da sociedade anônima, tá? Bom, a sociedade anônima, elas se classificam em abertas ou fechadas. A sociedade anônima aberta, ela é aquela que admite a negociação de seus valores mobiliários no mercado de capitais, que é a bolsa ou
mercado de balcão. Tá? Então, essas companhias, elas emitem títulos que podem ser ofertados ao público. O público pode adquirir esses títulos. E somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários. Ok? Lá. A Comissão de Valores Mobiliários, que a sigla é CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é uma autarquia federal que, junto com o Banco Central, ele realiza o controle e a supervisão do mercado de capitais, obedecendo às regras do Conselho Monetário Nacional. Tá? O mercado de capitais é composto pela Bolsa de Valores e pelo mercado de balcão. E o que é a Bolsa de Valores? Bolsa de Valores é uma entidade privada constituída pela Associação de Sociedades Corretoras que exercem a negociação de valores mobiliários. E elas dependem da autorização do Banco Central para serem criadas e são fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. O mercado de balcão, ele constitui-se em toda operação de valores mobiliários realizada fora da Bolsa de Valores, por meio de instituição financeira ou sociedade corretora. A Bolsa de Valores, ela opera somente no mercado secundário, tá? Pois realiza a venda e compra de ações. E o mercado de balcão opera no mercado primário e secundário. Então, a Bolsa de Valores ela só opera no mercado secundário, enquanto o mercado de balcão opera no mercado primário e secundário. Porque, além de comprar e vender as ações, também subscreve os valores mobiliários. Ok? E as sociedades anônimas fechadas? Ó, elas são aquelas que não admitem a negociação de seus valores mobiliários no mercado de capitais. Elas não oferecem seus títulos ou ações ao público, por isso que é chamada de fechada, sociedade anônima fechada. Vamos falar agora sobre os valores mobiliários. As sociedades anônimas, elas podem emitir títulos de investimento ou valores mobiliários para a captação de recursos para a realização da atividade empresarial. Então, os principais títulos emitidos por uma sociedade anônima são, olha lá, ações, debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição e commercial paper, que é a nota promissória. Tá? Então, esses são os títulos emitidos por uma sociedade anônima. Tá? Vamos falar primeiro sobre as ações. Ó. As ações elas são valores mobiliários que representam frações do capital social, que concedem ao titular a qualidade de acionista da companhia, além de um conjunto de direitos e deveres. Ok? Bom, e qual é o valor de uma ação? Vai depender da finalidade que se almeja. Então, vai depender do objetivo pretendido. Aí o valor será determinado com base nisso. Vamos ver quais são os valores das ações. Olha lá, tipos de valores. Ó, valor nominal. O valor nominal é o valor obtido pela divisão do capital social pelo número de ações. Então, divide-se o capital social pelo número de ações. Isso é o valor nominal. E o valor patrimonial? É a divisão do patrimônio líquido da companhia pelo número de ações. Então, a divisão do patrimônio líquido da companhia pelo número de ações. E o valor de negociação é o valor obtido na sua venda, que pode variar em razão de uma série de fatores, como, por exemplo, desempenho da companhia. Tá? Então, é o valor obtido na venda mesmo. E existe uma variação dependendo de alguns fatores. Valor econômico. Esse valor ele é obtido por meio de uma avaliação com técnica específica. Ele diz respeito ao valor que pode ser pago por uma ação em razão da sua rentabilidade da companhia. Tá? Então, ela pode ser pago por uma ação em razão da rentabilidade da companhia. Ok? Não, volta lá.
E o preço de emissão? Bom, o preço de emissão ele é fixado pelos fundadores da companhia. Então, sendo o preço pago por quem subscreve a ação, tá? É fixado pelos fundadores da companhia. Vamos ver agora quais são as espécies de ações. Então, as ações elas podem ser ordinárias, preferenciais ou de fruição. Vamos falar sobre as ações ordinárias. As ações ordinárias, elas também são chamadas de ações comuns. Por quê? Porque conferem aos seus titulares os direitos comuns de acionistas, direito de voto, participação nos lucros e perdas da sociedade. Ok? Então, são chamadas de comuns. Bom, essas ações são de emissão obrigatória. As ações ordinárias da companhia fechada poderão ser de classes diversas. Em razão do que lá? Em razão da conversibilidade em ações preferenciais, exigência de nacionalidade brasileira do acionista ou direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos de órgãos administrativos. Tá? Não é, volta lá o slide. Não é arte de voto, é direito de voto. Tá errado aqui. É direito de voto, tá bom? E as ações preferenciais? Bom, as ações preferenciais são aquelas que concedem, pelo nome a gente já vê, né? Algumas vantagens aos titulares, tá? Bom, essas ações, elas podem consistir. O que consiste essas vantagens, essas preferências? Em prioridade na distribuição do dividendo fixo ou mínimo, prioridade no reembolso do capital com prêmio ou sem ele, e na acumulação dessas duas preferências, prioridade na distribuição do dividendo e prioridade no reembolso do capital. Essas são as ações preferenciais, tá? E essas ações preferenciais, elas podem ou não conceder direito de voto, tá? O número de ações preferenciais sem direito a voto não pode ultrapassar a 50% do total das ações emitidas. Então, o número de ações preferenciais sem direito a voto não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas. E as ações de fruição? Bom, elas também são chamadas de ações de gozo e são aquelas distribuídas ao acionista que amortizou suas ações ordinárias ou preferenciais. Ah, professora, mas o que significa amortização? Né? O que adianta eu falar se eu não explicar o que é amortização? A amortização significa a distribuição ao acionista sem redução do capital social e a título de antecipação o valor a que teria direito, é um valor que ele teria direito em caso de liquidação da sociedade. Então, isso é amortização. Essa amortização, ela pode ser integral ou parcial e abranger todas as classes de ações ou só uma delas, tá? Vamos falar agora de partes beneficiárias. Bom, a companhia fechada, ela pode criar a qualquer tempo títulos negociáveis sem valor nominal e estranhos a capital social, denominados partes beneficiárias. As partes beneficiárias conferem aos seus titulares direitos de crédito e eventual contra a companhia, tá? Bom, é vedado conferir às partes beneficiárias qualquer direito privativo de acionista. Então, não pode ter direito privativo de acionista às partes beneficiárias, salvo o de fiscalizar os atos dos administradores. Ok? As partes beneficiárias elas poderão ser alienadas pela companhia, nas condições determinadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral. E é vedado às companhias abertas emitir partes beneficiárias. Então, as partes beneficiárias só competem às companhias fechadas. Ok? Vamos falar agora sobre debêntures. A companhia ela pode emitir debêntures que conferirá aos seus titulares o direito de crédito contra ela. Ou seja, se assemelha a um empréstimo feito pela companhia, sendo o credor o debenturista.
ok? Então, essa debênture ela terá um valor nominal expresso em moeda nacional. A companhia ela pode efetuar mais de uma emissão de debênture e a cada emissão pode ser dividida em séries. Okay? Bom, a debênture ela pode assegurar aos seus titulares juros fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e preço de reembolso. Ok? Vamos falar agora sobre bônus de subscrição. Nós estamos falando o quê? De títulos da sociedade anônima, lá. Bônus de subscrição. Então, o que confere os bônus de subscrição? Ele confere aos seus titulares direito de subscrever ações do capital social. E ela é exercida mediante a apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão de ações. O bônus de subscrição, os bônus, né, eles serão alienados pela companhia ou por ela atribuídos como vantagem adicional aos subscritores de emissão de suas ações de debêntures. Ok? Os acionistas da companhia, eles gozarão de preferência para subscrever a emissão de bônus, dos bônus de subscrição. E a nota promissória, Commercial Paper, ó. Essa nota, a Commercial Paper, ela foi criada pela Instrução 134 de 1990, pela Comissão de Valores Mobiliários. E ela é uma espécie de nota promissória destinada à captação de recurso. Tá? E ela deve ser restituída no prazo de 30 a 180 dias. Ok? Vamos agora falar sobre os órgãos da sociedade anônima. Bom, a companhia, a sociedade anônima, ela possui 4 órgãos principais, que são Assembleia Geral, Conselho da Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. Vamos falar sobre a Assembleia Geral. Bom, a Assembleia Geral é o órgão máximo da companhia, né? E ela é convocada e instalada de acordo com a lei ou com o estatuto. Ela tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar conveniente à defesa de seu desenvolvimento. Bom, nos 4 primeiros meses, do ano seguintes ao término do exercício social, deve haver uma Assembleia Geral. Para quê? Para tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos, eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso, aprovar a correção da expressão monetária do capital social, dentre outros, tá? As deliberações dessa Assembleia Geral, elas serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. E vamos falar sobre o outro órgão da sociedade anônima, que é o Conselho de Administração. Bom, a administração da companhia, ela competirá, conforme dispuser o estatuto, ao Conselho de Administração e à diretoria, ou somente à diretoria. O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, tá? Sendo a representação da companhia privativa dos diretores. O Conselho de Administração ele é composto por, no mínimo, 3 membros eleitos pela Assembleia Geral e por elas destituíveis a qualquer tempo. Olha lá, compete ao Conselho, vamos ver o que compete ao Conselho de Administração. Fixar a orientação geral dos negócios da companhia, eleger, destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observados o que a respeito dispuser o estatuto, dentre outros que vocês estão vendo aí no slide. Isso daí é o que compete à administração do Conselho da Administração. Bom, vamos para outro órgão.
da sociedade anônima? É a diretoria. Bom, a diretoria, ela representará a companhia e executará as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral. Tá? Ela é composta de 2 ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho da Administração. E, se inexistente esse conselho, pela Assembleia Geral. E o Conselho Fiscal? Bom, a companhia ela tem que ter obrigatoriamente um Conselho Fiscal. E o Estatuto irá dispor sobre o seu funcionamento de modo permanente ou nos exercícios sociais que for instalada, a pedido dos acionistas. O Conselho Fiscal ele é composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. Ok? Bom, vamos ver quais são os direitos e deveres dos acionistas. O acionista ele é o titular das ações, da sociedade por ações, né? Como nós já vimos. E a sua principal função é integralizar, ou seja, efetuar o pagamento das ações subscritas ou adquiridas. Tá? Então, verificada a mora, ou seja, que o devedor não realizou, que o acionista não realizou o pagamento, não integralizou, a companhia ela pode escolher ou promover uma ação de execução para cobrar a importância devida contra o acionista devedor, que não integralizou a ação, ou que esse acionista venda as ações na Bolsa de Valores por conta e risco dele mesmo. Então, eles podem tomar essas duas atitudes, ok? Bom, o acionista ele possui um conjunto de direitos, né? Assegurados por lei, ele só não possui deveres, ele também possui direitos. Nem o Estatuto e nem a Assembleia Geral, eles podem privar o acionista do quê? Olha lá, de participar dos lucros sociais, de participar do acervo da companhia em caso de liquidação. Aqui está participar do acesso da companhia, não é participar do acervo da companhia em caso de liquidação. De fiscalizar na forma prevista na lei a gestão dos negócios sociais, de ter preferência para a subscrição das ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição. E também é direito do acionista retirar-se da sociedade nos casos previstos na lei da sociedade anônima. Vamos falar agora sobre o acionista controlador. Quem é o acionista controlador? Bom, é a pessoa natural ou jurídica ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, que é titular de direitos do sócio, que lhe assegurem de modo permanente a maioria dos votos nas deliberações feitas em Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia. Também ele, olha lá, o que ele faz também? Ele usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Tudo isso é feito pelo acionista controlador. Esse acionista controlador, ele responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. Tá? Então, se ele agir com abuso de poder, ele vai responder, pessoa física, o acionista controlador responde pelos danos causados por estes atos praticados. Ok? Vamos falar sobre demonstrações financeiras. Bom, então, ao fim de cada exercício social, a diretoria elaborará demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia, da sociedade anônima. E o que deve conter? Deve conter o balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, né? Demonstração das origens e aplicações de recursos. Ok? Tudo isso deve constar nessas demonstrações financeiras que serão apresentadas ao fim de cada exercício social. Bom, agora nós vamos ver sobre a dissolução da companhia. A companhia ela pode se dissolver. O que é dissolução da companhia? Extinguir, acabar, dissolver a companhia. De pleno direito, por decisão judicial
ou por decisão de autoridade administrativa competente nos casos e na forma prevista em lei especial. Bom, então vamos ver de pleno direito quando se dissolve a companhia. Pelo término do prazo de duração da sua existência, né? Então, acabou. Nos casos previstos no estatuto, o estatuto pode prever quando se dissolve a companhia, pela existência de um acionista verificado em Assembleia Geral, tá? Então, se tiver só um acionista, dissolve-se também a companhia. E pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar. Então, a lei determina que aquela sociedade não pode mais funcionar. Então, se dissolveu a sociedade de pleno direito. Por decisão judicial. Então, quando nós falamos de decisão judicial, existe um processo judicial, existe um processo lá no fórum. Quando anulada a sua constituição em ação proposta por qualquer acionista. O acionista ingressou com uma ação para anular a constituição da sociedade anônima. Então, a companhia se dissolveu por decisão judicial. Tá? Quando provado que não pôde preencher o seu fim em ação proposta por acionistas que representem 5% ou mais do capital social. E também no caso de falência, na forma prevista na Lei de Falências, que a gente vai estudar depois do intervalo. E por decisão, como eu já tinha falado, por decisão de autoridade administrativa competente, nos casos e na forma previstas em lei especial para isso. Ok? Então, após a dissolução, inicia-se a liquidação. Também conforme previsto no estatuto ou determinado na Assembleia. Então, extingue-se a companhia pelo encerramento da liquidação ou pela incorporação, fusão e pela cisão. Tá? E a sociedade em comandita por ações? Bom, a sociedade em comandita por ações, ela tem o seu capital dividido em ações e será regida pelas normas relativas às sociedades anônimas. Nós já vimos isso, com algumas diferenças. A principal diferença da sociedade em comandita por ações da sociedade anônima é o fato de que a sociedade em comandita por ações, ela possui duas espécies de sócios. Aqueles que exercem o cargo de administração, que são os diretores, e os que não exercem. Então, o sócio ou acionista, apenas o sócio ou acionista tem qualidade para administrar ou gerir a sociedade. E como diretor ou gerente, ou seja, na qualidade de diretor e gerente, ele vai responder subsidiária, mas ilimitadamente e solidariamente. Então, olha lá, ele responde subsidiária, ilimitada e solidariamente o sócio que gerir como diretor ou gerente. Tá? Então, ele responde ilimitada e solidariamente pelas obrigações da sociedade. E os demais sócios, eles respondem subsidiária e limitadamente. Ok? Bom, a Assembleia Geral, ela não pode, sem o consentimento dos diretores ou dos gerentes, mudar o objeto essencial da sociedade, tá? Prorrogando o prazo de duração, aumentando ou diminuindo o capital social, emitir debêntures ou criar partes beneficiárias, nem aprovar a participação em grupo de sociedade. Tá? Então, a Assembleia Geral não pode fazer nada disso que eu falei para vocês, ó, lá está no slide, tá? Sem o consentimento dos diretores ou dos gerentes da sociedade em comandita por ações. Bom, faltam poucos minutos para acabar essa primeira parte da aula. Eu vou acabar por aqui, porque na próxima aula a gente vai entrar em falência. Então, a gente vai dar um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Obrigada a todos e até daqui a pouco. Bom, então agora nós voltamos na segunda parte da nossa aula. Nós vamos agora estudar a falência e recuperação judicial e extrajudicial, ok? Bom, então vamos começar com a falência. O devedor, para garantir, ele garante a sua dívida com o quê? Com o seu patrimônio, né? Então, se ele não saldar as obrigações, se ele não cumprir com as suas obrigações, o credor,
ele poderá propor uma ação judicial, uma ação no fórum, um processo, né, denominado execução, é uma ação de execução, tá? Quando ele vai satisfazer o seu crédito, ou seja, vai conseguir buscar aquilo que é devido para ele, por meio de uma penhora de um bem, do leilão ou de outros bens suficientes que compõem o patrimônio do devedor, tá? Então, em regra, essa ação judicial, que essa execução, ela é individual, é credor contra o devedor, tá? Então, por exemplo, se o total do débito do devedor ela é inferior ao seu patrimônio, o que ia acontecer? Vários credores, né, teria uma corrida de credores para tentar satisfazer o crédito de cada um deles, né? E aquele que não conseguisse ajuizar essa ação de execução em tempo, né, ele ficaria sem qualquer crédito, sem patrimônio para garantir o seu crédito, ok? Então, a gente percebe que essa situação, ela é totalmente injusta, né? Porque um ia conseguir saldar a sua dívida, receber o valor de crédito, e o outro credor não ia ficar sem receber nada. Bom, então, para a solução, por exemplo, dessa hipótese, a lei ela criou uma forma de uma execução coletiva, um concurso de credores, ou seja, vários credores reunidos. Então, se o devedor ele possui um patrimônio inferior às suas dívidas, ou seja, ele tem menos patrimônio e mais dívida, o credor ele deverá satisfazer o seu crédito por meio de uma ação coletiva e não individual. É aí que surgiu a falência, que é uma execução coletiva. A gente pode chamar ela de execução coletiva ou concursal, né? Ela é proposta contra um devedor empresário para obrigar a venda de seu patrimônio partilhado, partilhando esse resultado entre os credores, ok? Na tentativa de satisfazer de forma igualitária esses créditos, ok? Isso é a falência. Bom, a falência ela é um instituto privativo do devedor empresário, tá? E ela concede certos benefícios na tentativa de proteger a existência da empresa, tá? A falência ela está prevista na Lei 11.101 de 2005. Bom, a própria lei ela prevê hipóteses em que o empresário não está sujeito ao regime falimentar. Vamos ver quais são essas hipóteses? Olha lá. Empresa pública e sociedade de economia mista. Não pode ser decretada a falência de uma empresa pública e sociedade de economia mista. Instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora e outras equiparadas a essas que eu acabei de dizer, ok? Vamos falar sobre o estado de falência. Bom, volta por favor, um slide. Estado de falência. Aí. Bom, o empresário sujeito à falência é aquele que o patrimônio é inferior ao seu débito, ou seja, menos patrimônio e mais dívida. Esse estado, ele denomina-se insolvência, ok? Então, para fins de falência, o conceito de insolvência, ele torna-se mais abrangente, sendo caracterizado também por outros elementos previstos em lei. Bom, ainda que seu patrimônio seja superior ao seu débito, ou seja, ele tem mais patrimônio e menos dívida, será decretada a falência de qualquer forma, se ocorrer a impontualidade, execução frustrada e práticas de atos de falência. Vamos ver cada um deles. Olha lá, impontualidade. É quando o empresário, sem qualquer motivo justificativa, né, razão de direito, ele não paga no vencimento as obrigações líquidas materializadas em título ou títulos executivos protestados, ou seja, deixou o título protestar, o título foi protestado, tá? E a soma desses títulos, ele tem que ultrapassar o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência,
Tá? Essa impontualidade, ou seja, esse não pagamento, ele tem que ser injustificado. Porque se for justificado, obviamente que ele tentou, por exemplo, uma ação de sustação de protesto, ou seja, para sustar aquele protesto que vai ser efetivado em cartório, então seria justificado. Ele entrou com alguma justificativa para tentar que o título não fosse protestado, tá? E a prova da impontualidade é justamente do devedor é o protesto do título, ok? Então, esses títulos eles não podem ultrapassar, ultrapassam a soma de 40 salários mínimos, tá bom? Execução frustrada, é quando o devedor que foi executado por qualquer quantia líquida e não paga, não depositar e não nomear bens à penhora suficientes dentro do prazo legal. Então, quando existe uma ação de execução contra um devedor, ele tem um prazo judicial, um prazo determinado por lei. Para quê? Para que ele deposite o valor que está sendo executado ou nomeie bens à penhora. Olha, eu tô dando em garantia uma casa minha na praia, um carro. Então, ele está nomeando bens para serem penhorados num processo judicial. Então, é quando ele não cumpre com isso, nem paga e nem nomeia bens à penhora. Ou seja, a execução frustrada. Também por esse motivo pode ser pedida a falência. E prática de atos de falência. Quando o devedor pratica qualquer dos atos que eu vou dizer agora para vocês, exceto se esses atos fizerem parte de um plano de recuperação judicial, que a gente vai ver posteriormente. Quais são esses atos? Olha lá. Procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar seus pagamentos. Outro exemplo. Simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor. E um outro exemplo, ó, deixar de cumprir no prazo estabelecido obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Também é decretada a falência. E quem pode requerer a falência? Bom, quem pode requerer a falência é o próprio devedor, a autofalência, o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inventariante. E aí existe um processo de inventário em andamento, né? Se for no caso de inventariante. Outro caso, outro devedor que pode pedir falência. O cotista ou acionista do devedor na forma da lei e qualquer credor, se for empresário e que deverá provar esta condição. Ok? Esses são os que podem requerer a falência. Bom, a falência ela é uma ação judicial e ela possui 3 etapas distintas. Quais são essas etapas? Olha lá, pedido de falência, etapa falencial e reabilitação. Então, o pedido de falência ela é chamado também de etapa pré-falencial. Ela tem o início com um pedido de falência e se conclui com a sentença judicial declarativa da falência do empresário. Então, como funciona? O credor vai lá, distribui um pedido de falência, uma petição no fórum, ele distribui, dá entrada nesse pedido de falência. E ela vai se concluir, essa etapa, que se chama pedido de falência, né? Com o quê? Com uma sentença do juiz, decretando a falência do empresário. Acaba essa fase, pedido de falência, a pré-falencial, com a sentença judicial que declarou a falência do empresário. E aí vem a próxima etapa, a segunda etapa, que é a etapa falencial. Então, essa etapa, ela se inicia com a sentença declaratória da falência, tá? E aí vai ser realizado o ativo apurado e o pagamento do passivo, né? Então, vai ver tudo que o devedor tem e vai ser pago o passivo, que foi admitido dentro de um processo, e conclui-se com o encerramento da falência. Okay? Essa é a etapa falencial. Isso tudo dentro de um processo judicial, do processo falimentar. E a última etapa é a reabilitação. É a fase em que se declara extintas as obrigações civis do falido. É a fase em que se declara extintas as obrigações civis do falido. Bom, antes da gente analisar
fase por fase, a gente vai ver quem é o juízo falimentar. Bom, essa ação de falência, ela deve ser ajuizada no local onde se concentra o maior volume de negócios da empresa, ok? Então, ele diz o quê? Que o juiz da falência é um juiz universal. Por quê? Porque ela reúne todas as ações de interesses e negócios da massa falida, tá? Então, elas são processadas, julgadas por um mesmo juiz, com algumas exceções. Vamos ver quais ações são essas exceções? Ações não reguladas pela lei falimentar, reclamações trabalhistas, execuções tributárias, ações que têm por objeto obrigação ilíquida e ações em que é parte a União. Todas as outras ações são reunidas no juízo falimentar, ok? Por quê? Porque o juízo da falência ele é universal, ele reúne essas ações que tem contra o devedor, exceto nesses casos que eu acabei de falar para vocês, ok? Vamos falar agora sobre um pouquinho do pedido de falência. Bom, então, a falência, ela pode ser requerida pelo próprio devedor ou por terceiros, né? E dependendo do caso, ela terá procedimentos diversos. Bom, e se o pedido de falência ele for requerido por terceiros, o empresário ele será citado. O que é a citação? É o ato judicial que dá conhecimento desse pedido de falência, da existência dessa ação, tá? E ele terá o prazo de 10 dias para se defender. Então, chega lá o oficial de justiça, olha, o Cadinho na novela, teve lá o pedido de falência, não foi lá o oficial de justiça falando que tinha um pedido de falência contra o Cadinho da novela? Então ele foi citado, ok? Aquilo lá foi uma citação de um pedido de falência da empresa dele. E ele tem o prazo de 10 dias para se defender, tá? Então, se o pedido que foi feito, ele fundamentar na impontualidade, ou seja, em títulos que foram protestados e não houve qualquer justificativa do devedor, então, o devedor, o empresário, ele vai poder elidir esse pedido de falência. O que é elidir? É depositar em juízo, no prazo de 10 dias, o valor do débito com os acréscimos legais. Então, ele vai pagar para o juiz, ele vai fazer um depósito judicial, tá? Então, ele vai até o banco lá do fórum, é feita uma guia preenchida bonitinho, junto com o cheque, é feito um depósito judicial numa conta do juiz para elidir esse pedido de falência, tá bom? E ele tem um prazo de 10 dias para fazer isso. Se ele elidir a falência no prazo de 10 dias, o pedido de falência não vai ser dado andamento, vai ser extinto, ok? Bom, a falência, se ela for requerida também com base na impontualidade, ela também não será decretada se o devedor provar, olha lá, falsidade do título, ou seja, que aquele título que está sendo cobrado é falso, prescrição, ou seja, perdeu o direito de ação, tá? Prescreveu o título, ele não pode mais ser cobrado aquele título, prescreveu. Nulidade da obrigação ou do título, qualquer outro fato que extinga ou suspenda a obrigação ou não legitime a cobrança do título, vício em protesto ou em seu instrumento, alguma coisa que estava errada ali, que viciou aquele instrumento de protesto, apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, ou seja, o devedor, ele entrou com pedido de recuperação judicial, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? No prazo dos 10 dias, no prazo da defesa, da contestação. Aquele prazo de 10 dias para se defender, o que ele vai apresentar para o juiz é uma contestação, tá? Então, no prazo da contestação, ele vai lá e informa para o juiz, juiz, eu entrei com pedido de recuperação judicial, tá bom? E cessação das atividades empresariais mais de 2 anos antes do pedido de falência, ou seja, acabou as atividades 2 anos antes do pedido de falência, tá? Desde que seja comprovado por um documento hábil, né? Do Registro Público de Empresas, tá bom? Bom, vamos falar agora da outra fase, que é a sentença declaratória da falência. Bom, a sentença que decretar a falência do devedor, ela, dentre outras determinações, olha lá, essas determinações estão no artigo 99 da Lei de Falências. Eu vou ler para vocês 2 determinações, olha lá. Conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes que forem, a esse tempo,
seus administradores. Fixará o termo legal da falência, sem poder retroagi-lo por mais de 90 dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se para esta finalidade os protestos que tenham sido cancelados, dentre outros. Então, a sentença ela deve conter várias determinações. Todas essas determinações elas estão no artigo 99 da Lei de Falências. Eu li 2 aqui para vocês, mas são várias determinações, tá? Vocês podem dar uma lida em casa também, ok? Nessa Lei de Falências. E o que é o termo legal da falência? É o lapso de tempo anterior à decretação da falência em que os atos praticados pelo falido são considerados ineficazes, tá? Esse tempo, ele é fixado, esse tempo legal da falência, ele é fixado na sentença e ele não pode retroagir a 90 dias, ou seja, pode voltar a 90 dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento, ok? Vamos falar agora da administração da falência. Então, além do juiz, cuja função é presidir a falência, e o Ministério Público, que intervém na ação para fiscalizar o cumprimento da lei, a legislação prevê 3 órgãos para administrar a falência. E quais são esses 3 órgãos? Olha lá, o administrador judicial, a Assembleia dos Credores e o Comitê dos Credores. Vamos ver cada um deles. Administrador judicial. Então, o juiz nomeará um administrador judicial, que será um profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresa ou contador, tá? Podendo também ser pessoa jurídica especializada para esse fim. Então, quais são as funções do administrador judicial? Bom, essas funções elas estão previstas no artigo 22, inciso 3, alíneas A a R da Lei de Falências, tá? Eu vou ler 3 aqui para vocês das funções do administrador judicial. Por exemplo, examinar a escrituração do devedor, arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação, avaliar os bens arrecadados, tá? Então, essas são as funções do administrador judicial que estão previstas no artigo 22, inciso 3, alíneas A a R da Lei de Falências. Ok? Bom, o juiz ele vai fixar o valor e a forma de pagamento da remuneração desse administrador judicial. Tá? Observado, obviamente, a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho dessa atividade ou de atividades semelhantes ao que o administrador judicial estiver praticando. Tá? Vamos agora falar sobre o Comitê dos Credores. Bom, esse Comitê dos Credores, ele é um órgão facultativo da falência, não é obrigatório. E ele existe quando? Quando se pede a falência de empresas de grande porte, ok? De bancos, por exemplo, né? Então, cabe aos credores decidir sobre a conveniência ou não da sua instalação. Ok? E qual é a composição do Comitê dos Credores? Bom, olha lá. Um representante indicado pela classe de credores trabalhistas com 2 suplentes. Um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais com 2 suplentes. Um representante indicado pela classe dos credores quirografários e com privilégios gerais com 2 suplentes. Tá? E quais são as atribuições desse comitê de credores? Olha lá. Fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial. Zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei. Apurar e emitir pareceres sobre quaisquer reclamações dos interessados, dentre outras atribuições. Tá? Agora vamos falar sobre a Assembleia Geral de Credores. Passa
É o próximo? Não. Bom, Assembleia Geral de Credores, acho que está invertido o slide, né? Bom, essa Assembleia Geral de Credores, ela terá por atribuições deliberar sobre a constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros e sua substituição, a adoção de outras modalidades de realização do ativo e qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Tá? Essas atribuições estão no artigo 35, inciso 2, a linha B. Ok? Bom, a Assembleia Geral ela é composta pela seguinte classe de credores. Olha lá, primeiro, titulares de créditos derivados da legislação do trabalho. Então, aqueles que possuem créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes do trabalho. Ok? Titulares de créditos com garantia real. Titulares de créditos quirografários com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. Tá? A Assembleia Geral de Credores ela é convocada pelo juiz por edital publicado no Diário Oficial da Justiça e também em jornais de grande circulação nas localidades da sede e das filiais da empresa na qual foi pedida a falência. E será presidida pelo administrador judicial. Ok? Agora você pode passar adiante, que é o próximo. Esse a gente já falou, Comitê dos Credores. Pode passar. Volta. Aí. Vamos falar sobre a verificação, classificação e habilitação dos créditos, tá? Olha lá. A verificação dos créditos ela é realizada pelo administrador judicial, com base na escrituração apresentada pelo empresário e nos documentos apresentados pelos credores. Tá? Então, a classificação dos créditos na falência ela vai obedecer sempre a seguinte ordem. Primeiro, créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor. Tá? E decorrentes também de acidentes de trabalho. Tá? Então, a primeira classificação é a primeira ordem. Olha lá. Segundo, créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado. Tá? Terceiro, créditos tributários, independentemente da sua natureza e o tempo da sua constituição. Ok? Excetuadas as multas tributárias. E o quarto, créditos com privilégio especial. Tá? Então, serão concedidos créditos extraconcursais e serão pagos antes dos créditos acima enumerados. Então, os créditos eles são pagos naquela seguinte ordem que nós falamos. Créditos trabalhistas, né? Derivados da legislação do trabalho, créditos com garantia real, créditos tributários e créditos com privilégio especial. Mas antes de ser pago esses créditos, olha o que deverá ser pago. Olha os créditos que deverão ser pagos. Ó. Remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes do trabalho relativa a serviços prestados após a decretação da falência. Tá? Porque se foi antes da decretação da falência, não vai entrar em créditos extraconcursais, né? Vai entrar naqueles créditos da falência que eu acabei de falar para vocês. Quantias fornecidas à massa pelos credores. Despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência. Custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida. Tá? Ou seja, perdeu o processo. Obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial ou após a decretação da falência e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência. Então, todos esses créditos, são considerados créditos extraconcursais, eles deverão ser pagos antes daqueles créditos que seguem a ordem que eu falei para vocês, ok? Bom,
Então, realizadas as restituições, pagos os créditos extras concursais e consolidado o quadro geral de credores, ou seja, existem tantos credores para serem pagos nessa falência, tá? As importâncias recebidas com a realização do ativo são destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação que eu falei agora para vocês, ok? E respeitado os dispositivos de lei e as decisões judiciais que determinarem reserva de importâncias, tá? Reserva de algum valor da massa falida. E o encerramento da falência? Bom, vamos passar para o encerramento da falência. Após a realização do ativo para o pagamento do passivo do falido, né? Então, depois que reuniu tudo aquilo que o falido tem e pagou o que ele deve, tá? O que é feito? O julgamento das contas do administrador judicial, tá? Esse será apresentado para o juiz um relatório final. Então, após ser pago o passivo do falido e o julgamento das contas apresentadas pelo administrador judicial, será feito um relatório final ao juízo, tá? E o juiz, depois disso, encerrará a falência e extinguirá as obrigações do falido, ok? Então, julgadas as contas desse administrador judicial, ele apresentará um relatório final da falência no prazo de 10 dias, tá? Indicando o valor do ativo e o produto de sua realização, o valor do passivo e dos pagamentos feitos aos credores e especificará justificadamente a responsabilidade com que continuará o falido, tá? Então, também vai indicar quais as responsabilidades que o falido continuará a ter, ok? E quando se extingue as obrigações do falido, lá, pelo pagamento de todos os créditos, com o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% dos créditos quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem de 50%, se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo. O decurso de prazo de 5 anos, contado do encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado por prática de crime falimentar. E o decurso de prazo de 10 anos, contado do encerramento da falência, se o falido tiver sido condenado por prática de crime falimentar, tá? Então, com a sentença de encerramento da falência, termina o processo falimentar, tá? E o falido, ele poderá requerer posteriormente sua reabilitação. Aí chegou na última fase do processo falimentar, tá? Requerendo o quê? Que é o juízo que se declare por sentença a extinção de sua obrigação, de suas obrigações, ok? Então, essa é a fase de reabilitação. Bom, o falido que não estiver respondendo a processo penal por crime falimentar ou tiver sido absolvido, tá, pelo crime falimentar, ele poderá retornar ao exercício das atividades empresariais. Ele pode retornar, tá? Se ele tiver sido condenado por crime falimentar, ele deve requerer a sua reabilitação penal para isso. É um processo próprio, tá? Então, se ele tiver sido condenado por crime falimentar, ele tem que requerer a sua reabilitação penal para voltar a exercer a atividade empresarial, depois de decretada a sua falência, ok? Bom, o empresário falido reabilitado, penal e civilmente, ele pode retornar a exercer a atividade empresarial. Caso contrário, se não houver a reabilitação, somente poderá retornar ao exercício das atividades empresariais após 5 anos contados da extinção da pena por crime falimentar, ok? Bom, então aqui a gente acabou de falar sobre a falência, nós atacamos os principais tópicos que são importantes para vocês, tá? E a gente vai falar agora sobre a recuperação judicial e extrajudicial. Bom, a recuperação judicial, ela é uma ação judicial, ou seja, uma ação proposta em juízo, existe um processo judicial que ela tem como finalidade reorganizar
as atividades da empresa com a tentativa de superar uma crise financeira dentro dessa empresa, tá? A fim de permitir a manutenção da fonte produtora, o emprego dos trabalhadores, os interesses dos credores, tá? Promovendo assim a preservação da empresa, ok? Essa medida ela foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro, também pela Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências e Recuperação, e ela veio em substituição do Instituto da Concordata, ok? Então, ela substituiu aquele Instituto da Concordata. Agora a gente não fala mais em concordata, e sim em recuperação judicial e extrajudicial da empresa, tá? Mas nem todas as empresas elas podem ser objeto de recuperação. Somente aquelas viáveis. E essa análise da viabilidade das empresas de pedirem essa recuperação judicial, ela é sempre analisada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ok, quando se fala em recuperação judicial. Bom, meios de recuperação da empresa. Então, a Lei de Falências e a Recuperação enumera os meios que poderão ser empregados na recuperação judicial da empresa. Ele é um rol exemplificativo e não exaustivo, ou seja, existem vários meios que podem ser requerida a recuperação judicial. Okay? Eu vou ler 3 aqui para vocês. Ó. Alteração do controle societário, aumento do capital social, venda parcial de bens, dentre outros. Ok? É um rol exemplificativo. E quem pode requerer essa recuperação? Bom, como a gente já viu, nem todos poderão se valer da recuperação judicial da empresa, mas somente aqueles que atenderem alguns dos requisitos legais. Vamos ver quais são os requisitos legais, ó. Então, o empresário ele tem que exercer regularmente as suas atividades empresariais há mais de 2 anos. E, junto com isso, algum desses requisitos que eu vou ler para vocês. Ó. Não ser falido e, se foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. Ó, então, não ser falido. E se foi decretada a falência, tem que estar declarada extinta por sentença transitada em julgado. O que significa sentença transitada em julgado? Ou seja, que não tem mais nem recurso nenhum. Acabou aquele processo, está arquivado, finalizou. Tá? Não ter a menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial, ou seja, ele não pode ter pedido recuperação judicial menos de 5 anos. Não ter a menos de 8 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial. Não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador, que nós já vimos quem é o sócio controlador e o administrador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na lei falimentar. Tá? Então, junto com aquele requisito de exercer regularmente sua atividade há 2 anos, também cumulativamente tem que ter estes requisitos. Ok? Vamos falar agora sobre o procedimento da recuperação judicial. Bom, a recuperação judicial ela é uma ação judicial que se divide em 3 etapas. A fase postulatória, fase deliberativa e fase de execução. Vamos ver cada uma delas. Olha lá. Fase postulatória é a fase do requerimento, do pedido do benefício da recuperação judicial. Então, o requerente, aquele que está pedindo o benefício ao empresário, né, ele deve instruir esse pedido com o quê? Ó? Com a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômica financeira. Né? Então, ele deve mostrar para o juiz concretamente qual é a situação patrimonial da empresa dele e as razões da crise econômica financeira. Demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais, tá? Confeccionadas com observância à legislação societária aplicável à espécie que ele está, a atividade empresarial dele, lógico, né? Relação nominal completa dos credores. Ele tem que dar para o juiz, ó, aqui são os meus credores, são esses aqui. Tem que passar uma relação para eles, né? Para o juiz. Com a indicação de endereço,
natureza, classificação, valor atualizado de cada crédito, tá? Discriminando origem, vencimento. Tudo isso tem que ser passado para o juiz, tá? Para instruir esse pedido, essa fase postulatória, esse requerimento de recuperação judicial. Relação integral dos empregados, indicando ainda funções, salários, indenizações, ok? Certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, né? Okay. Atas de nomeação dos atuais administradores, relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, também tem que constar. Extratos atualizados das contas bancárias, tá? Do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras. Certidões dos cartórios de protesto. Você tem que buscar todas as certidões nos cartórios de protestos, né? Situados naquela comarca de domicílio da sede do devedor e também onde tiver a filial. E relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais em que figure como parte, inclusive as trabalhistas, as reclamações trabalhistas, tá bom? Olha a segunda fase, a fase deliberativa. Bom, então, estando toda essa documentação que é exigida em ordem, o juiz ele determinará o processamento da recuperação judicial. E nesse mesmo ato, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai nomear um administrador judicial, observando o artigo 21 da Lei de Falência, vai determinar a dispensa da apresentação das certidões negativas para que o devedor exerça sua atividade, exceto para contratação com o poder público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais, tá? Ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor, tá? Permanecendo o processo no juízo onde se processam com as ressalvas da lei. Então, ou seja, aqui, ó, ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, ou seja, ele vai mandar lá o juiz que está processando uma outra ação de execução contra esse devedor, vai falar, ó, suspende aí esse processo porque essa empresa está em recuperação judicial. Então, vai ficar parado aquele processo. Mandou suspender, tá bom? Determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores. Então, olha lá, o devedor ele vai ter que apresentar as contas demonstrativas mensais, enquanto perdurar essa recuperação judicial. E também vai ordenar a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e todos os estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Ok? Bom, o devedor ele não vai poder desistir desse pedido de recuperação judicial após o deferimento do seu processamento, salvo se ele tiver a aprovação da existência na Assembleia, dessa desistência na Assembleia Geral de Credores. Então, ele não pode desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento do seu processamento, ou seja, o juiz determinou que se processe a recuperação judicial, ele não pode desistir somente se tiver a aprovação dessa desistência na Assembleia Geral de Credores, ok? Bom, o plano de recuperação ele será apresentado pelo devedor em juízo, ou seja, no juiz, para o juiz, no prazo de 60 dias contados da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial. Ou seja, quando o juiz falar, olha, processa a recuperação judicial, foi deferido isso, publicou essa decisão no Diário Oficial de Justiça, o devedor ele terá 60 dias para apresentar o plano de recuperação, ok? E se ele não fizer, será decretada a sua falência, tá? O que tem que conter nesse plano de recuperação? Olha lá. Discriminação dos meios de recuperação a ser empregado e seu resumo. Demonstração de sua viabilidade econômica. Laudo econômico-financeiro
e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Ok? Então, o juiz, ele ordenará a publicação do edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento da recuperação judicial e fixando um prazo para a manifestação de eventuais objeções. Bom, então, o que o juiz vai fazer? Ele vai publicar um edital informando a todos os credores que aquela empresa está em recuperação judicial. E vai ser fixado um prazo para que os credores que discordem da recuperação judicial se manifestem, ok? Então, o plano de recuperação judicial, ele não pode prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos, tá? Derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes do trabalho, vencidos até a data do pedido de recuperação judicial, ok? O plano também não poderá prever prazo superior a 30 dias para o pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. Qualquer credor, ele poderá manifestar ao juiz a sua objeção ao plano de recuperação judicial, no prazo de 30 dias contados da publicação da relação de credores, ok? Então, havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz, ele convocará uma Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação, ok? Então, o juiz vai convocar uma Assembleia de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação, tá? Então, aprovado o plano pela Assembleia Geral de Credores, o juiz concederá a recuperação judicial e, caso contrário, se nenhum plano for aprovado, vai ser decretada a falência do empresário, tá? Em alguns casos, permite a lei a concessão de recuperação judicial com o seguinte quórum de assembleia, olha lá. Voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia. Aprovação de 2 classes de credores nos termos da lei, ou caso haja somente 2 classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos uma delas. E terceiro, na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores. Bom? Vamos para a última fase, lá, fase de execução. Bom, então, foi feito o pedido de recuperação judicial, foi concedida a recuperação judicial, encerrada a fase deliberativa, vai iniciar o quê? A fase de execução. Para dar o quê? Para dar cumprimento ao plano de recuperação judicial. Então, proferida a decisão, o devedor ele permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano, que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Então, durante esse período, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial acarretará na convolução da recuperação em falência, ou seja, a recuperação será transformada em falência, se o devedor descumprir com qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, tá bom? Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial, deverá ser acrescida, após o nome empresarial, o termo, a expressão em recuperação judicial. Então, sociedade Y em recuperação judicial, neste ato, biribi, borobó, tá? Então, sempre vai ter que estar acrescida a expressão em recuperação judicial. Então, cumpridas as obrigações vencidas no prazo, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, tá? A apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas, né? Porque para você entrar com processo judicial, você tem que recolher custas que são devidas ao Estado,
tá bom? Essas custas são fixadas numa lei. A apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial no prazo máximo de 15 dias, tá? Versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor. A dissolução do comitê de credores e a exoneração do administrador judicial. A comunicação ao registro público de empresas para as providências cabíveis, ok? Bom, vamos falar dos órgãos da recuperação judicial. Então, os órgãos da recuperação judicial são os mesmos os estudados na falência. Quais são? Administrador judicial, comitê de credores e Assembleia Geral de Credores, tá? Vamos agora falar sobre a recuperação extrajudicial, tá? Então, essa recuperação extrajudicial é uma negociação entre o devedor e os credores para o plano de recuperação, nesse caso extrajudicial. Por quê? Porque não está envolvendo o poder judiciário ainda. Bom, então, o devedor que preencher os requisitos de lei, ele pode propor e negociar com os credores o plano de recuperação extrajudicial. Então, estando todos os envolvidos de acordo, né, os credores e o devedor, olha lá, assim, eles não assinaram um instrumento de novação ou renegociação e assumem, por livre manifestação da vontade, obrigações cujo cumprimento espera-se proporcione o reerguimento do devedor, ou seja, que o devedor ele se levante, que a empresa dele volte a ser uma empresa saudável, ok? Esse requerimento, ele pode ser, de plano de recuperação extrajudicial, ele pode ser homologado pelo juiz, ele pode ser acordado pelo juiz, né? O juiz vai ter ciência desse plano de recuperação extrajudicial. E aí, para isso, ele deve preencher alguns requisitos. Vamos ver quais são os requisitos? Ó. Exercício regular de suas atividades há mais de 2 anos. Não ser falido. E se ele for, que seja declarado extinta por sentença transitada e julgadas as responsabilidades daí decorrentes. Né? Lembra aquela sentença transitada em julgado, que a gente falou que é uma sentença que não cabe mais recurso, o processo acabou, foi arquivado. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial. Não ter obtido concessão de recuperação judicial. Não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na lei falimentar. O plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas nem tratamento desfavorável aos credores e não pode abranger créditos constituídos após a data do pedido de homologação. Ok? Essa homologação ela pode ser facultativa ou obrigatória. Então, quando todos os credores estiverem de acordo, a homologação judicial ela é, obviamente, facultativa, quando todos os credores estiverem de acordo. E na concordância de somente 3/5 dos credores, a homologação será obrigatória para atingir a totalidade dos credores. Então, na concordância de somente 3/5 dos credores, a homologação é obrigatória. Ok? E quais são os credores que não são atingidos pela recuperação extrajudicial? Olha lá. Então, não estão obrigados ao plano de recuperação extrajudicial os seguintes credores: credores trabalhistas, que também envolvem acidentes de trabalho, credores tributários, proprietário fiduciário, arrendador mercantil, vendedor ou promitente vendedor de imóvel e credores decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio para exportação. Todos esses não estão obrigados ao plano de recuperação extrajudicial. Ok? São os credores não atingidos pela recuperação extrajudicial. Bom, aqui eu acabo a matéria de direito empresarial. Nós tentamos expor de uma maneira mais clara para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Gostei muito de estar aqui com vocês.
Que vocês tenham uma boa prova, tá bom? E a gente se vê em alguma outra oportunidade. Boa noite a todos e muito obrigada.